dos maiores investidores do mundo, institucionais, 95% ainda não tem exposição a cripto. Porém, só 5% da oferta de Bitcoin que ainda não tem dono. Não precisa ser de exatas para saber que tem coisa aí, né? Então, Guilherme Nazar, líder da Binance no Brasil e na América Latina, representando a maior corretora cripto do mundo. eu acredito que faz sentido continuar com um olhar positivo de que esse ciclo talvez não tenha chegado ao topo. Não sei onde é o topo, né? E nem tô aqui para dizer, nem saberia dizer, mas que é possível, né? Que continue, que é normal, ou pelo menos eu entendo, continuar tendo esse otimismo. Fala pessoal, antes do podcast começar, só um recadinho. Se você gosta de acompanhar os nossos conteúdos, não se esquece de curtir e se inscrever aqui embaixo. Fala pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Future of Money, o seu podcast da Exame, patrocinado pela Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. Hoje, como vocês podem ver, a gente está com um estúdio novo, estreando, e porque a gente está com um convidado muito especial, que é o Guilherme Nazar. Eu não vou nem apresentar, porque acho que já tem muita gente que conhece, mas se apresente, por favor. Tudo bom, Gui? Obrigado, João. Muito bom estar aqui. Olá a todos os nossos ouvintes aqui do dia de hoje. Um prazer estar estreando aqui no estúdio novo de vocês, que tá um arraso, tá lindo, tá bem futurístico mesmo. Pois é. Né? Bem em linha com o nome desse podcast. Então, me apresentando como você pediu, né? Sou o Guilherme Nazar, sou Head para Américas da Binance, aqui principalmente América Latina, né? Mas é Head Américas. Já estou na empresa há quase 3 anos, né? Baseado no Brasil, desde sempre olhando para o mercado brasileiro e ao longo do tempo tendo a possibilidade de expandir minha cobertura para os demais países. Pois é. De uma região tão pujante, tão diferente, né? Tão heterogênea também, mesmo para o uso de criptos, né? Cada mercado está vivendo suas especificidades. Sim. E é um prazer estar aqui. A gente já tentou algumas vezes marcar, mas a loucura da sua agenda e da minha agenda a gente foi deixando. Ficou complicado. Virou, vamos marcar, mas estamos aqui hoje juntos. O importante é que uma hora sai, né? Exato. Gui, eu queria começar te perguntando, até é uma coisa que a gente sempre busca trazer no podcast, né? Que é entender e conhecer a pessoa para além da empresa que ela está representando ou da visão que ela traz. Sim. E aí eu queria te perguntar como que você entrou nesse mundo de cripto, né? Quando foi a primeira vez que você ouviu falar sobre e quando que você se interessou mesmo a ponto de falar, olha, agora minha carreira é aqui em cripto? Essa é uma pergunta, não é a primeira vez, né, que eu paro para pensar, para momentos nostálgicos de lembrar, olhar para trás. Mas acho que são três grandes momentos na minha vida que talvez hoje me trazem aqui. Um foi um momento onde eu saí do mercado financeiro tradicional em 2013 e fui trabalhar com tecnologia, né? Comecei, acho que um dos exemplos, né, um dos meus exemplos na carreira principais foi a Uber. Legal. Por lá fiquei quase 6 anos. Em 2016, o segundo momento, na Uber ainda, foi quando eu descobri, ou pelo menos foi a primeira vez que eu ouvi e me marcou a palavrinha Bitcoin. Então eu me lembro que por volta de final de 15, início de 16, que eu realmente comecei guardei para mim o termo, comecei a tentar pesquisar, tentar entender. E daí no final de 2021, ainda em tech, aí foi a minha decisão, surgiu, me convidaram para, tem uma oportunidade, o que você acha? E foi aí nesse período que eu decidi realmente juntar a fome com a vontade de comer, participei do processo longo, mas que aí culminou na minha entrada. Mas então eu tô em tech já há quase uma década, mais de uma década na verdade, há 12 anos, em cripto como um todo, como entusiasta, como estudante, né, como um estudioso, desde 2015 para 2016, e aí eu juntei, na verdade, tech com o mercado financeiro na Binance há 3 anos, há quase 3 anos. E eu acho que essa é uma das grandes características do mercado cripto, né? Ele é um mercado que ele une muito... A gente, por exemplo, como jornalista, a gente sempre fala que a gente precisa cobrir tecnologia e precisa cobrir mercado, né? Não tem... É muito ligado. E aí eu queria te perguntar, você fez essa trajetória saindo desse mundo das plataformas digitais, né? Esse mundo de big techs e indo para cripto, que é um setor muito novo, como esse setor de plataformas foi, né? Há muitos anos não, mas há uns bons anos atrás. E agora está em cripto.
Qual que é o paralelo que você traça entre esses dois mundos, né? Se tiver algum. Olha, não, tem paralelo. Acho que o paralelo mais claro não é nem com as Big Techs, mas com os meus dois exemplos. Era o paralelo de uma indústria nova, uma indústria disruptiva, que precisava de empresas em ampla expansão global. Sim. E que tinham a necessidade de desenvolver e crescer suas operações locais, no caso o Brasil, onde eu comecei em ambas, porém também com um grande desafio regulatório, não um desafio único à empresa, mas um desafio da indústria. Sim. E aí, pela liderança que ambas as empresas, inclusive, exercem ainda nas indústrias, então tem um papel muito relevante. Então, essa combinação de desenvolver as operações, crescer, ter o olhar do usuário, mas também, em paralelo, participar do desenvolvimento da regulação, de qualquer debate regulatório, que vai pautar, vai definir o sucesso para o médio e para o longo prazo da indústria. Esse é o principal paralelo. Eu diria que talvez daí algo mais amplo, né? Não específico aos exemplos, mas eu acho que cripto, como a gente mencionou, como você falou que faz parte do seu dia a dia, você cobre tanto tech quanto o mercado tradicional. Né? Então, é muito tech ainda, sem dúvida alguma. Inclusive, cripto, diferente do mercado tradicional, cripto... a direção da penetração ela é muito mais semelhante ao mercado de tecnologia. O que eu quero dizer com o desenho da penetração? É um produto que a grande penetração está no varejo. E ao longo dos anos, são 15 anos desde a gênese do Bitcoin, debutar, né? que está começando a subir para investidores institucionais e aumentando. O mercado tradicional, ele é o contrário, né? Ele começa nos grandes bancos, nos grandes investidores institucionais, e aí vai descendo, e é um efeito recente, talvez o mercado tradicional está penetrado ou se penetrando no varejo. Então essa é uma diferença, mas ainda assim faz parte do mercado. É uma classe de ativos onde as pessoas estão investindo. Seja alguns mais especulativo, seja outros mais como reserva de valor, aí vai depender de cada um tem as suas teses. Então tem essas diferenças, mas também muitas semelhanças. E para mim, o futuro que já é presente é cada vez mais a indústria de criptoativos se aproximando do mercado tradicional, entrando, invadindo no melhor sentido da palavra invadir o mercado tradicional para gerar valor, seja através da tecnologia de blockchain, né? Seja produtos cripto dentro dos produtos estruturados, né? Cripto enquanto colateral para empréstimo. Sim. Aí acho que o futuro aí vai longe, mas eu vejo cada vez mais a indústria de criptoativos se aproximando do mercado tradicional. A gente tem visto uma diversidade de aplicações, acho que a cada dia aparece uma coisa nova, né, de cripto. É incrível mesmo. E você está, então, desde 2022, né, mais ou menos, na Binance, né? Isso. A Binance, ela tá operando no Brasil já tem alguns anos, né? Sim. Para quem não sabe, acho que a maioria deve saber, mas a Binance é hoje a maior corretora, né, centralizada do mercado cripto em número de usuários, tem um alcance global muito, muito grande hoje, e também tem essa presença aqui no Brasil. E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer é qual que é a posição do Brasil em relação a todos esses mercados da Binance, né, hoje em dia? Não, legal. A Binance nós já temos aí, globalmente falando, pouco mais de 260 milhões de usuários registrados, que é um número que a gente até deixa na nossa página principal, ele fica se atualizando 24/7. É muito bom ver que a velocidade desse crescimento, desse aumento continua muito alta, né? É muito positivo ver isso. E já estamos em mais de 100 países. Né? O número específico, a Elo, inclusive, sabe o número específico, Elo? Mais de 100. Mais de 100. Qual a importância do Brasil? O Brasil é de muita relevância, né? A gente sempre compartilha que o Brasil hoje é um dos principais 10 mercados, não só hoje, bem na verdade que desde que eu estou, pelo menos, é um dos principais 10 mercados da Binance. Pela sua abrangência, pelo seu poder de fogo na América Latina, é o principal mercado da América Latina. Os outros também são muito positivos, Argentina, México, Colômbia. A América Latina é uma região que foi sempre muito aberta a cripto, né? Adotou muito rápido. É uma região aberta a inovações tecnológicas.
né? Então, enquanto que talvez tenha alguns percalços, né? Algumas infraestruturas tecnológicas talvez a gente possa estar para trás de mercados desenvolvidos, a abertura, né? A sociedade latina, aí cada país com suas características, é muito aberta à inovação. Né? O Brasil, a penetração de smartphones, acho que já é um exemplo, né? Você tem mais telefone inteligente, mais smartphone do que pessoas. Então, é um mercado muito aberto à tecnologia. E não poderia ser diferente, é algo onde a indústria de criptoativos vai muito bem, e para a Binance, sem dúvida alguma, é um dos principais contribuidores e continuará sendo, né? Nós temos, né, um objetivo, eu ia usar a palavra sonho, mas não é sonho, é objetivo mesmo, porque é algo totalmente alcançável, alcançaremos lá, mas o objetivo de alcançar aí 1 bilhão de usuários, né, algo como 4 vezes onde nós estamos hoje, com certeza precisará contar e muito com o Brasil, né, para que a gente chegue, para que a gente cresça 4 vezes, né? Obviamente que não apenas com o Brasil, mas o Brasil é um mercado muito relevante. Claro, total. E eu queria aproveitar até para te perguntar, né, quando vocês traçam esse objetivo do 1 bilhão, o que hoje vocês consideram que é necessário para chegar até lá, né? Eu sei, uma coisa, por exemplo, que eu ouço há muito tempo do pessoal da indústria é uma necessidade de melhorar a experiência de usuário, né? Acho que é uma coisa que é sempre citada. Sim. Mas o que você acha que a gente ainda precisa para chegar nesse 1 bilhão, né? Sem dúvida alguma, vamos começar por essa, então. A experiência do usuário, né? Então, hoje a experiência tanto de você talvez fazer a troca de uma aplicação que hoje está no Web 2.0 para o Web 3.0, qualquer mudança precisa ter um custo cujo retorno é positivo. Retorno, não estou nem dizendo o retorno financeiro, o retorno da experiência. Sim. Ela precisa ser menos custosa, os benefícios precisam estar mais claros do que talvez o custo de aprender como mexer numa nova aplicação. E ela precisa ser fácil, ela precisa ser intuitiva, né? Então, com certeza, UX UI, né? Experiência do usuário, a interface, sem dúvida alguma. Eu acho que, e não estou falando em ordem de importância, mas o número 2, é, de fato, segurança e transparência. Né? E eu coloco isso no mesmo bloco porque é a segurança, de fato, das plataformas, dos protocolos, da indústria como um todo, mas a sensação também da segurança. Não é o fato de apenas ser seguro, mas os usuários, né, as pessoas, os investidores institucionais ou investidores de varejo, eles precisam se sentir seguros. Sim. Eles precisam, e uma forma que é algo que ajuda nessa sensação, nessa percepção de segurança, é a transparência. Né? Então são as plataformas com quem eles estão lá dialogando ou interagindo, oferecem a transparência. Um exemplo que eu gosto muito de compartilhar de transparência é, por exemplo, o conceito da prova de reservas. Que eu nem diria que é um conceito simples que todos entendem. Sim. Mas, para quem entende e para quem já está antenado, é um conceito de enorme transparência, né? Onde os usuários da Binance podem, de maneira fácil, segura e com toda a privacidade, ver que os seus respectivos criptoativos que estão lá custodiados estão, né, linkados, né, são folhas, né, do famoso mecanismo de Merkle Tree, né, da árvore de Merkle, e tá lá assegurados no mínimo na proporção de 1 para 1. Esse é apenas um exemplo. Então, segurança e a transparência no sentido da sensação de segurança. Educação, né? Então a gente tem hoje, e acho que não limita-se a cripto, obviamente, mas você tem, é um esforço que é agnóstico à empresa, para a indústria mesmo, né? É um esforço de realmente educar desde os conceitos simples até conceitos mais avançados. Acho que é primordial, e não digo só apenas investidores, né, usuários, mas reguladores, né, outras empresas que podem serem parceiras, podem contribuir muito na posição de cliente ou na posição de fornecedor para essa indústria. E por último, regulação, né? A regulação ela dá legitimidade e ela traz segurança jurídica, quando bem feita, quando clara. Sim. Então eu acho que essa combinação, esses 4 pilares, quando combinados, e eles andam em velocidades diferentes, mas eles andam juntos, né? Não tem nenhuma relação de pré-requisito. Os 4 precisam avançar, os 4 precisam existir para que essa curva de adoção aumente, cheguemos aí a 1 bilhão de usuários.
né? E, curiosidade mesmo, internamente vocês trabalham com alguma meta, tipo, até 2030, 2035, ou não tem necessariamente uma data, né, para chegar nisso? Não tem necessariamente uma data, até porque a indústria, nós crescemos a dígitos, né, Sim. em tamanha velocidade, que se a gente colocar a data, acho que a gente vai errar. Que bom que acho que a gente vai errar para mais. Aham. E um dado curioso, hoje nós temos aí aproximadamente 7 anos e meio de vida, Uhum. né? Os primeiros 100 milhões, eu comentei com você, 260 milhões. Sim. Os primeiros 100 milhões, nós levamos 5 anos para atingir. Os 160 milhões, né, remanescentes, nós levamos 2 anos e meio. Então, o crescimento está sendo exponencial. Uhum. Né? Os novos anos estão crescendo a velocidades, né, a taxas maiores do que os primeiros anos. Então, Sim. a indústria ela tem mostrado um comportamento de uma curva de adoção exponencial. Uhum. Porém, para que ela fique cada vez mais exponencial, é preciso ter tais esforços. Perfeito. E eu queria te perguntar, como você falou, ele é um mercado que desde o início ele é muito de varejo, né? E ele ainda hoje tem uma grande massa de investidores de varejo, que acho que é um pessoal. Tem os que investem pelo caráter especulativo, mas tem muita gente que investe porque acredita e que Claro. compra a ideia mesmo, né? Mas eu acho que uma das grandes novidades, assim, desde o ano passado, é cada vez mais instituições e agentes institucionais olhando para cripto e entrando em cripto, né? Sim. Vocês na Binance também estão passando por isso, de ter esse novo público, vamos dizer assim, chegando com mais força. E aqui no Brasil, eles estão vindo na mesma intensidade ou ainda estão mais tímidos? Como você tem avaliado isso? Então, acho que é uma pergunta muito importante. Eu vou compartilhando alguns dados que eu até estava lendo e estudando nesses últimos dias. Vou falar de Bitcoin. Dos 21 milhões de tokens que faz parte, né, são o número fixo de tokens do Bitcoin, nem todos minerados, porém, a serem minerados, os remanescentes, por volta de 60% deles estão na mão de varejo. Então, hoje, os maiores detentores de um ativo que tem um valor de mercado de aproximadamente 2 trilhões de dólares está na mão do varejo. Que é uma coisa absolutamente única, né? Uma coisa completamente única, sem precedentes. Uhum. Aí você tem um percentual que estão perdidos, percentual que estão já bem menor em carteiras de ETFs e por aí vai. Uhum. E você tem 5% que ainda precisam ser minerados. Legal, uma coisa sem precedentes. Aí dos maiores investidores do mundo, institucionais, 95% ainda não tem exposição a cripto. Porém, só 5% da oferta de Bitcoin que ainda não tem dono. Não precisa ser de exatas para saber que tem coisa aí, né? Então, estamos no meio de uma situação que a entrada em massa dos investidores institucionais tende a ser muito positivo. Uhum. Né? E por que agora? Ou por que tão mais tarde? Né? Porque cripto, hoje, é claro, ou pelo menos é mais claro que é um produto que se aproxima do mercado financeiro, porque você está investindo, independente se é especulação ou não, mas levou-se anos, né? São 15 anos. Daí os early adopters, os evangelistas, eles de fato são, né? São aí os seus, né? Pessoas mais voltadas para tecnologia, desenvolvedores. Aí aos poucos foi expandindo para talvez pessoas não tão tecnológicas. E os investidores institucionais, eles precisavam de determinadas legitimidades. E esse debate regulatório avançando no mundo, ETFs do Bitcoin e Ethereum Spot no ano passado nos Estados Unidos, regulações no mundo afora, é um movimento importante, e aí eles começam a se interessar. Tem coisa. Hoje já são aí dezenas de países debatendo em construírem, formarem uma reserva de Bitcoin. Que acho que até começo do ano passado era impensável. O Brasil né? sendo um deles, né? Debatendo sobre um possível projeto de lei a respeito. Sim. Né? Então, de fato, é um novo evento, né? É uma nova informação que vai determinar ou vai contribuir aí para a rota da indústria. Como é que a indústria vai crescer. E é um movimento que não tem volta. Né? Então, a partir de agora, o número de investidores institucionais que vão fazer parte da indústria só tende a aumentar. E aí,
por exemplo, institucionais na Binance, em 24, no Brasil, o número de investidores institucionais cresceu mais do que a média global. Né? Ficamos em torno de 132% de crescimento, e na média global quase 100%, que também é bastante, mas 97%. Então, de novo, a gente viu um tamanho crescimento do institucional na Binance como um todo, e no Brasil ainda mais. Então, é um evento, de fato, é um evento muito positivo, né, que eu acho que só tende a aumentar. E aí, quando a gente vê principalmente a principal economia do mundo, né, os Estados Unidos, com uma administração recente, mais amigável, né, com o regulador, o potencial, eventual regulador, a SEC, né, a CVM americana também, com um debate mais amigável, né, um possível projeto de lei que vai regular cripto. Então, acho que todo mundo vê com bons olhos que vai ser aí a grande porta de entrada dos investidores institucionais. Sim. Tem algum motivo, na sua opinião, que explica ter crescido mais no Brasil do que lá fora? A nossa média global é uma média de mais de 100 países. São muitas realidades. São muitas realidades, né? Hoje a Binance tem 21 licenças, né? Nos pouco mais de 100 países que a gente opera, 21 nós temos algum tipo de registro ou de licença. Né? E aí tem 80 a mais que ainda não tem nenhum regime, ou pelo menos que nós ainda não obtivemos, né? Não oficializamos. Então, os mercados, é um produto globalizado, é um produto global, é um veículo global, mas as realidades são diferentes. Então, a média, muitas vezes, um país como o Brasil, que está na vanguarda, é um país que está muito bem avançado na nossa indústria, é normal, ou é de se esperar, que as taxas sejam melhores. Perfeito. E outro evento que eu acho também é muito importante, que acho que foi um antes e depois no mercado, foi o caso da falência da FTX, né? Ou FTX, para quem gosta de falar em inglês. Inclusive, acho que a falência foi um pouco depois de você ter entrado, né, na Binance. Eu lembro porque foi um pouco depois de eu ter entrado aqui na Exame. Foi. E acho que foi um evento que todo mundo lembra mais ou menos onde que estava. E eu, pessoalmente, eu acho que foi um evento que trouxe muita maturidade para as empresas de cripto, para as corretoras principalmente. Ou, se pelo menos elas já estavam internamente maduras, de externar muito isso para o público, né? Quais são as lições que você e que a Binance aprendeu e incorporou desde aquele episódio? E você acha que hoje a gente corre o risco de ter uma nova FTX em algum momento? Ou as lições aprendidas impedem que isso aconteça de novo no mercado? Olha, você tá coberto de razão. O evento FTX aconteceu em novembro de 22, eu havia entrado em setembro. Então, estava pouco mais de 2 meses. Né? Então foi um bom, né? Um bom bem-vindo. Já entrou bem, foi né? Um excelente bem-vindo. Uhum. E foi um evento muito negativo para a indústria como um todo. Né? Óbvio que existia uma empresa, né, no olho deste furacão, que foi, acho que, quem mesmo causou o olho do furacão, mas foi muito negativo para a indústria, pois você acaba rotulando, né? Então, por algum momento, e talvez alguns ainda continuem rotulando, não é um bom rótulo, não é positivo para ninguém um evento de fraude. Sim. Né? Um evento onde uma instituição acaba utilizando de maneira indevida, inapropriada, proibida, dinheiro dos seus clientes para outros fins. Né? Então, o que a gente aprendeu? Acho que a primeira coisa a gente já tinha aprendido antes, faz parte do DNA da Binance, né? Faz parte de um dos princípios da Binance, que é o recurso dos clientes não é recurso da exchange, não é recurso da corretora. Então, a gente sempre houve esta segregação, a não contaminação entre os recursos proprietários da empresa, né, os fundos corporativos da empresa, com os fundos dos clientes. Então, os fundos dos clientes é para que eles comprem e vendam seus criptoativos, enquanto estiverem custodiados conosco, estão parados, e eles são os únicos que têm o poder de movê-los, de vendê-los, de comprar mais e por aí vai. Eu acho que um grande aprendizado é o da transparência. E foi neste momento, né, novembro de 22, que nós criamos o mecanismo de prova de reservas e anunciamos ao mercado. Sim. Que foi exatamente o que é a prova de reservas, né, que eu mencionei um pouco mais cedo. De fato, você mostrar com total transparência, você dá visibilidade todos os seus milhões de usuários,
que bom que nós temos milhões de usuários, de poder acessar de maneira fácil, segura e com a total privacidade. Peraí, deixa eu ver se os meus bitcoins ou qualquer outro token que eu possa vir a ter estão lá, né? E aí entrando em termos mais técnicos, né, um mecanismo, um protocolo que foi feito usando os mecanismos da árvore de Merkle, e aí cada token dos usuários é uma folha desta árvore e você consegue ver, né, as suas folhas, né, conectadas. Então, acho que a transparência, saindo agora da tecnicalidade, você dá transparência é importantíssimo, né? Então, quanto mais transparente as instituições puderem ser e puderem falar numa linguagem fácil de entender com os seus usuários, acho que aquilo foi talvez, ao meu ver, um dos principais aprendizados. E o outro aprendizado, eu espero que tenha sido um aprendizado dos reguladores, das novas regulações que vêm por aí, é o aspecto prudencial, né? Hoje não tem regulador que eu não sentei na mesa, ou não, que eu sentei na mesa e que não foi falado, principalmente na época, cara, como é que se resolve isso, né? Como é que faz? Como evitar, né? Como evitar, né? Você precisa da regulação e precisa estar claro, né, que os fundos dos usuários não podem ser contaminados. A atividade de corretora / bolsa, que é um pouco desse papel duplo, né, de uma exchange de cripto, nós atuamos como um marketplace, né? Nós não utilizamos os fundos dos usuários. Então, acho que esse é o principal conceito. E eu te perguntei da segunda parte se a gente tem risco de ter uma nova FTX, muito por causa de um episódio recente, né, agora que a gente está conversando, que foi o caso da Bybit. E eu achei muito interessante, que foi um caso muito diferente, na verdade, da FTX, foi muito né? diferente. Mas, ao mesmo tempo, eu ainda senti um pouco de trauma no mercado. De que a hora que saiu a notícia, muita gente pensou, será que é uma nova FTX? Eu acho que não faz nem 3 anos, né, o caso da FTX, faz 2 anos e pouco. Estamos falando de duas instituições que também ocupam aí posições altas dos rankings. Então é normal, e assim, as informações são tão descentralizadas e são tão, muitas vezes não são, né, compreensivas e detalhadas, que é normal, naquela agilidade que o mercado anda e começa a se comunicar, as pessoas temerem. E eu acho que tem uma coisa de cripto também, que muitos usuários eles já sabem identificar em blockchain antes da empresa ter tempo de anunciar isso para o público, né? É muito diferente a dinâmica. Mas é bem diferente os casos, completamente diferentes, são, né, opostos. E eu acho que a gente rapidamente, talvez ainda sexta-feira, ou talvez no sábado, estava muito claro, e a empresa teve uma reação muito positiva de comunicar com clareza e transparência. Né? Então são casos muito diferentes. Sim. Agora, para a sua pergunta, será que a gente pode viver novamente um caso? Eu diria que as principais exchanges, eu diria que está muito claro que não. Eu diria que muitas têm prova de reservas, né? Muitas têm aí anos de história e então, de fato, fazem parte de estão na vanguarda da indústria. Tem muita coisa aí em jogo para se cometer. Mas é importante que pelo menos as principais nações, os principais países andem com projetos de regulação que aí essas exchanges ou outros protocolos passem a estar sob a luz e não sob a sombra. Sim. Né? Eu ouvi até de uma outra pessoa esse termo. É importante para a nação, para o país, para que essa indústria se desenvolva de maneira sustentável, que os players, né, seja lá quem forem, estejam sob a luz. Né? Sim. Não é para inibir inovação, né? Não é para fazer caça às bruxas, mas traz sob a luz, vamos jogar dentro do campo, quais são as regras, trazer clareza para o mercado. Isso vai ser muito positivo. Isso é positivo. Então acho que é isso que você começa a fechar o cerco e, de fato, garantir que só os bons atores, né, fazem parte da indústria. Sim. Né? Então isso é crucial e por isso que eu comentei mais cedo, são 21 licenças, né, que nós temos, ou em 21 mercados que nós temos, né, algum tipo de licença, não são necessariamente as mesmas. Né? O último, né, do 20 para o 21, foi o Brasil, que não é uma licença de VASP, pois estamos todos no aguardo da regulação da VASP. Ainda ninguém tem nessa figurinha, mas, né? Nós, né, recentemente foi aprovada a nossa aquisição, o controle de uma instituição financeira, né, uma corretora de valores. Então, a gente já considera isso como um mercado regulado, ou pelo menos parcialmente, né?
Sim. Porque a ideia é englobar, inclusive, VASP. Não, perfeito. Eu vou até inverter um pouquinho as perguntas que eu ia fazer e vou entrar em regulação, que a gente está falando muito de regulação agora. E a primeira pergunta é exatamente sobre essa autorização, né, de aquisição. Queria que você explicasse melhor para quem está ouvindo a gente o que isso significa na prática para a Binance e o que vem depois disso, né, para vocês. Sim. Então, esse é um projeto... Esse foi um projeto de anos, né? Quase 3 anos, desde que iniciou-se conversas internas, né, de uma possível aquisição, chegar na aquisição e aí passar por todo o pleito regulatório do Banco Central. E aí as turbulências da indústria também criaram aí seus obstáculos, né? Deixaram aí a trajetória um pouco mais longa. Mas a gente sempre entendeu que diante da nossa abrangência, da nossa magnitude, era importante ter o respaldo, você ter uma entidade regulada, ter uma instituição financeira que por trás de ter uma instituição financeira, isso quer dizer que você está se submetendo ao maior escrutínio regulatório. Isso é importantíssimo. Né? Isso faz parte de uma comunicação silenciosa dos nossos interesses com o regulador. Né, com os investidores, né, com parceiros. A gente quer, para o mercado como o Brasil, no caso, a gente quer deixar claro que os nossos interesses, os nossos objetivos para o Brasil é de longuíssimo prazo. A gente não veio aqui para passear, a gente veio aqui para ficar. Né? A empresa veio aqui para, de fato, ficar e poder contribuir e liderar essa indústria. E aí é importantíssimo que também tenha este algo para balancear, então que sejamos regulados. Então, num primeiro momento, foi aprovado o controle e a gente está em via de fazer algumas integrações, né, em relação a essa empresa, mas estamos em paralelo participando das consultas públicas recentemente criadas pelo Bacen, né, 109, 110, 111. Fevereiro agora, nessa semana, é o prazo, inclusive, de todo mundo contribuir nas consultas. Então, estamos em paralelo acompanhando elas para ver como é que a regulação de VASP vai se dar, né, de uma maneira com sua exatidão, e aí convergir os mundos. Então, no primeiro momento, para o usuário em si, não tem uma grande mudança, mas a gente espera que com o mercado regulado, a gente possa, né, alavancar com melhores produtos, né, melhores ofertas, se utilizando de determinadas licenças que hoje nós temos. Faz parte do nosso plano. E ainda dentro dessas novidades, né, de 2024, também teve o acordo com a CVM, né, que era também um processo de investigação que se estendia por alguns anos sobre a oferta de derivativos e foi finalizado e houve esse acordo. Quais são as lições de toda essa experiência? E eu também queria te perguntar, porque hoje no Brasil as corretoras não podem oferecer derivativos, né, de cripto. Sim. Hoje não tem essa autorização. Mas a gente sabe que há um interesse dos investidores. E muitos investidores acessam por corretoras que não operam no Brasil. Isso significa que a gente nunca vai ter derivativos de cripto aqui no Brasil? Podemos ter em algum momento? Qual que é a visão de vocês? Não, então, vamos lá. Voltando para o início, né? Você comentou do acordo. O acordo, sem dúvida alguma, foi um dos marcos positivos do ano de 2024, de um processo longo, né? Bem anterior à minha chegada, mas que eu herdei de braços abertos sem dúvida alguma, para resolver da melhor maneira. E acho que o acordo ele evidencia que, acho que em primeiro lugar, né, há anos já que de fato a empresa havia se ajustado para não cometer nenhuma irregularidade, nenhuma oferta não autorizada, né, nenhuma oferta pública não autorizada. E daí você falou de aprendizado. Eu acho que o aprendizado é que é importante ter... pensemos globalmente, porém que a gente possa agir localmente. Né? É um produto e um veículo global, cripto, maravilhoso, sem precedentes também, mas uma vez que você vai expandindo as operações em diversos mercados, não sei se é possível, talvez não seja possível e viável em todos, mas nos principais é muito importante ter essa operação local, com pessoas locais que entendam as regulações já existentes ou as novas a serem criadas. Sim. E o Brasil é um mercado que precisava, né? Então, acho que a operação local no Brasil, de fato, assim, com um time local que entendesse, que pudesse, né, articular e dialogar com o Brasil, com o povo brasileiro, é de final de 21.
Acho que esse é um grande aprendizado. Uhum. E daí para a segunda parte da sua pergunta de será que não... Não, eu sou muito otimista pro futuro regulatório, né, da indústria no Brasil. Então, acho que hoje o debate está mais centrado no Banco Central, Uhum. mas a CVM também, ao longo dos últimos anos, já emitiu pareceres e eu acredito que, de fato, a regulação, uma vez o regime de registro de licenças de VASP seja aí lançado e esteja aberto, eu acredito que também conversas com a CVM vão ser iniciadas e ela vai regular os produtos que estão dentro da sua competência, que são classificados como valor imobiliário. Uhum. Então eu acho que tem que ter uma cabeça, um otimismo, não há por que não ter esse olhar positivo de que os próximos anos, é difícil mensurar o timing, Claro. o tempo, mas que os Aham. próximos anos haverá regulações, haverá regras, seja para derivativos ou para outros produtos que hoje Uhum. não existem, né, ou não é possível que sejam oferecidos no Brasil. Perfeito. E aí, falando de regulação de Banco Central, eu queria te perguntar qual a avaliação que vocês estão fazendo das 3 consultas públicas, né? Acho que principalmente das 2 últimas, porque a primeira foi, na verdade, uma consulta bem diferente do Banco Central, né? Que ele se abriu para o mercado dar... De 24, do início de 24. Foi essa primeira, né? E que o mercado fez várias sugestões, e aí teve as 2 subsequentes. Como que vocês estão avaliando e qual o impacto, né, para o mercado quando isso for posto em prática, Sim. né? Acho que, em primeiro lugar, acho que é importante reconhecer o trabalho de 2 anos do Banco Central, desde que o projeto de lei foi aprovado, sancionado, ainda que tenha levado 6 meses para o decreto final, né, oficializando que o Banco Central viria a ser o regulador. O Banco Central já vinha trabalhando internamente. Então, trabalho de quase 2 anos. Então, acho que tem que se reconhecer. E hoje, este Banco Central tem... nos times específicos, pessoas, né, que realmente entendem, servidores que realmente entendem bastante, inclusive. O que não é fácil, né? O que não é tão óbvio, muitas vezes. Então, acho que é preciso reconhecer. O que também é preciso reconhecer é que, quando é criada uma regulação, algum impacto existe, né? A regulação ela não chega de maneira suave, que ninguém perceba, nossa, nem percebi, foi tão orgânico. Não existe. Sim. Ela traz regras né, em si que dentro de um período é preciso as empresas se ajustarem. Então existe um impacto. Mas essa regulação, você falou, né? A primeira vez eles se abriram um formato talvez diferente de outros projetos, de outras regulações, mas acho que mostra... eles se abriram para o debate. Para um debate democrático, que talvez também tenha sido sem precedentes, um debate democrático entre os players do mercado e o banco. E digeriram, reagiram, e aí vieram aí com uma consulta segregada em 3 capítulos, né? Em 109, 110, 111, muito mais extensa, tanto é que deram 3 meses ou 3 meses de prazo. Então tem que se reconhecer isso, tá? Então, em relação a onde nós estamos, né? Eu penso que do lado prudencial, acho que o Banco Central está com a cabeça muito boa de realmente trazendo aí, muito possivelmente estará na regulação, né? Regras, né, e medidas que as exchanges terão que respeitar, que de fato trazem mais segurança ao mercado, ou garantem a segurança do mercado, e isso é positivo. Né? E aí veio a última consulta pública, né? Pelo menos o último capítulo dessa atual consulta pública, que daí é um tema mais complexo. É sabido que tem gerado aí... Todos os players, em geral, né, têm aí vocalizado suas opiniões. Deu pano pra manga, né? Deu pano, mas eu entendo, acho que eu não faço nenhuma crítica, né? Pô, por que isso? Acho que é importante a gente debater e buscar. Cabe a nós também buscarmos... Não cabe a nós buscarmos a entender o porquê, mas a talvez trazer... Será que não tem diferentes soluções que possa resolver o mesmo problema? Ou, se não tem, quais são os contrapontos, né? Quais são as consequências de determinadas regras que estão querendo, que eventualmente podem ser impostas? E aí, talvez subjetivamente, espero que objetivamente, medir o impacto, né, qual é o trade-off, versus o outro. Mas eu acho que a gente tem que fazer esses reconhecimentos.
e tem que, seja através de grupos de associações, seja os players individualmente, buscar sempre estar debatendo e trazendo contrapontos de maneira razoável, né? E acho que o objetivo de todo mundo aqui é ter uma regulação que seja positiva para o mercado. E a palavrinha mercado não são as exchanges, a palavrinha mercado são os usuários, os investidores, né? Então, como é que de fato nós tenhamos uma regulação que os proteja, que não iniba a inovação, não é a inovação de hoje, é a inovação dos próximos anos, e também não gere custo para os usuários, né? Ou que custos demasiados ou custos, né, não razoáveis, né? E que também não gere arbitragens regulatórias, né? Porque é importante a gente entender o seguinte, João, é um veículo global, porém as regulações são locais. Sim. Então, de novo, eu dei alguns exemplos aqui que são sem precedentes, né? Esse é um outro exemplo sem precedente, um produto global com uma regulação local. Que o ideal seria ter uma regulação quase que global, né? Mas isso é difícil. Isso é sonho. Isso é sonho. Então, acho que a gente precisa convergir, né? Ou precisa pelo menos ser exposto. E acho que o Banco Central está sempre aberto. Vários eventos nas últimas semanas, né? Coordenados pelos grandes escritórios, né? De advocacia. Trazer os contrapontos ou trazer pontos que muitas vezes não estão sendo considerados. Sim. E rapidinho para a gente partir para o nosso último bloco, você acha que a gente termina o ano pelo menos com as regras de VASPs já publicadas em vigor ou talvez fique para 26? Não, eu estimo, baseado até no que eu ouvi, mas acredito que esse ano a regulação será lançada. Não sei nem se esse é o termo correto de dizer, mas será lançada ou será iniciada. E aí, sem dúvida alguma, haverá um prazo para que as empresas possam, né, fazer suas aplicações, né, se ajustarem. Como já aconteceu com o projeto de lei, né? Quando foi aprovado também teve aquele período, né, para entrar em vigor. Mas eu diria, acho que todo mundo acredita que esse ano, a regra todo mundo espera que esse ano. Seria uma surpresa este ano ainda não termos, né, o início, a abertura do processo. Perfeito. Bom, como eu falei, a gente chega agora no nosso último bloco e eu queria começar com a pergunta do nosso patrocinador, que é a Mint, a plataforma cripto do BTG. E essa pergunta, na verdade, é muito sobre mercado, né? Sim. Quais são as expectativas da Binance para o mercado cripto esse ano? A gente vem de um 2024 muito bom, assim, apesar daquele meio do ano que foi meio, né, não acontecia nada, o começo e o fim foram muito bons para o mercado, com recordes de preço, enfim. Essa onda continua em 2025 ou não? O que você acha? Essa é uma pergunta muito, muito boa para o momento, né? As últimas semanas voláteis, né? Sextas-feiras conturbadas, né? Foram 3 ou 4 sextas-feiras seguidas conturbadas. O terror, todo mundo que trabalha sexta-feira chora, né? Com esse tipo de coisa. Mas o prognóstico para a indústria, ele é positivo. Tá? Ele é positivo e eu vou te dizer o porquê. Eu já seria otimista desde sempre, né? Para médio e longo prazo. Mas eu continuo otimista em relação ao atual ciclo que a gente está vivendo. E talvez acho que isso possa divergir do que a gente muitas vezes vê nas comunidades no Twitter. Então, por que eu acredito que primeiro tem divergência de que alguns acreditam que a gente talvez agora terminou o ciclo de alta, é um ciclo de baixa? Eu acho que existe ainda um grupo considerável de membros da comunidade, de investidores, que eles ainda estão muito focados no curtíssimo prazo dos gráficos, né? Acompanhando gráficos, não é nem diários, gráficos de a cada 5 minutos. Aí não tem como não ficar maluco, né, com um negócio desse. E quando a gente fala em cripto, você tem toda a narrativa que o Bitcoin está virando reserva de valor, você tem as large caps, mas você também tem muitos outros ativos de pequeno porte que muitas vezes não quer dizer nada, não condiz com nada. Sim. Então, acho que muitas vezes, né, a gente vê os investidores institucionais com um olhar positivo para cripto, né? Então, acho que tá aí talvez um pouco da divergência. E aí, quando a gente faz um zoom out, e é importante fazer esse zoom out, que hoje você tem um ciclo de negócios nos Estados Unidos, que o índice ISM, que talvez seja o melhor medidor, né, desse ciclo de negócios, você vê o índice ISM cruzando
a barreira dos 50, que indica uma expansão, algo que não acontecia há 3 anos. Então, o ciclo de alta que você comentou de 24 foi com o índice ISM abaixo de 50. E aí, na última leitura, foi a primeira vez que passou os 50. Ou seja, mostra um otimismo, né, dos negócios nos Estados Unidos. Então, acho que isso é muito positivo. Aí você tem um outro medidor, que também nos Estados Unidos, que é o lending, né? Ou seja, o nível e a quantidade de empréstimos que está acontecendo na maior economia do mundo também está aumentando. Né? Também está aumentando, e indicadores que muitas vezes são antevêm esse indicador também dizendo que continuará aumentando. Então ou seja, os empresários otimistas, os bancos emprestando. Então, mostra aí um ciclo de expansão, o business cycle, né? O ciclo do negócio em expansão. Aí você tem, daí você tem a questão da liquidez, né? Que todo mundo, da crise de 2008 para cá, o tal do quantitative easing, Fed, principalmente liderando, né, injeções de dinheiro. Onde é que está? Neste atual momento, de fato, não está tendo liquidez no mercado, né? Então, o Fed, os juros lá não estão em zero, estão longe de estar em zero, na verdade. Para os padrões deles, né, tá alto. E, inclusive, não tem o tal do quantitative easing, não tem injeção de liquidez, pelo menos por parte do Banco Central, com juros, se não tiver em zero. Mas num mercado global como o cripto, a liquidez não precisa vir necessariamente só do Fed. Né? É um veículo importante, óbvio. Mas não precisa vir do Fed, do Banco Central Americano, né, do Federal Reserve. Pode vir dos bancos privados, né, dos bancos comerciais de atacado, e está acontecendo, que eu comentei. E pode vir também de outros lugares do mundo, né, como, por exemplo, da China. Né? A China, o ciclo de alta de 17, a injeção de liquidez veio da China, não veio dos Estados Unidos. Pelo contrário, de 17 começou a ter um movimento de quantitative tightening. Né? Começaram a retirar a liquidez. Então, a liquidez global, que acabou culminando, colaborando em muito para o bull market lá de 17, veio principalmente de uma injeção de liquidez da China. E a China, né, tudo indica que, devido ao estado a como a sua economia está, precisará dessa injeção de liquidez. Né? Pô, mas já começou essa liquidez? Quando é que vai começar? Eu não tenho bola de cristal para ver quando vai começar. O pessoal que tá vendo o gráfico de um segundo já quer saber, né? O momento. Não, mas, sim, conceitualmente, os mercados que não são americanos, eles é normal que façam injeções de liquidez pesada com o dólar um pouco mais enfraquecido. Que até o momento não é o que a gente está vendo. O dólar tem se fortalecido desde as eleições do presidente Trump. Porém, o que a gente também viu no primeiro mandato dele, é que o dólar se fortalece nos primeiros meses. E depois enfraquece. Com todas as questões que ele traz, de medidas, tarifas, né? Das tarifas, né? Então, existe esta leitura inicial, mas depois o dólar se enfraquece, que também é positivo para os Estados Unidos se enfraquecer até um determinado nível, inclusive. Ajudará em muitas outras coisas que o mercado está vivendo. Então, eu vejo aí, se a gente faz o zoom out, olha para o gráfico também, vê que, na verdade, a volatilidade são ajustes, voláteis, mas são ajustes. Olha passa a olhar para os leitores macro. Né? E eu não estou sendo aqui também exaustivo, mas estou dando alguns exemplos daquilo que eu olho. Então, acredito que faz sentido continuar com um olhar positivo de que esse ciclo talvez não tenha chegado ao topo. Não sei onde é o topo, né? E nem tô aqui para dizer, nem saberia dizer, mas que é possível, né? Que continue, que é normal, ou pelo menos eu entendo, continuar tendo esse otimismo para o setor, para os ativos, né? Eu diria isso. Então foi uma ótima pergunta, porque exigiu uma resposta longa, mas eu espero, uma ótima resposta, mas eu espero que eu também tenha sido claro. Agora, mais do que isso, né? E eu sei que as pessoas querem saber o preço, ou o preço vai subir, vai cair. O que eu diria para as pessoas? Daí eu posso até olhar para aquela câmera, né? Então, primeiro que façam do your own research, né? É importante que vocês, investidores, quando vão ou comprar um ativo novo, ou então vender ou aumentar a posição num ativo que vocês já estão, é importante vocês conseguirem, né,
ter o discernimento, né? E fazer as pesquisas, fazer o estudo de vocês. Uhum. Eu não digo para fazer um estudo do nada, do zero, de repente todo mundo virou economista, mas passar a ler alguns relatórios que tem muita qualidade, né? Tem um semblante muito importante para a indústria. Uhum. Então, isso é muito importante. Né? Então, acho Sim. que cada um tem que ser o dono do seu próprio nariz no seu investimento. Mas, regulação, mercado americano com uma regulação aí por vir, de uma forma, de um jeito ou de outro. Investidores institucionais começando a também entrar, né, nesse mercado. Os ETFs, que passará a cada vez ter novos ativos, ETFs de novos ativos que hoje ainda não existem nos Estados Unidos. Sim. Hoje só tem de Bitcoin e de Ethereum. Você tem algo em torno, nos últimos 2 meses, 500... qual é o número? Eu já vou lembrar, e talvez eu passe depois. Uhum. Mas um número de stablecoins sendo mintados, ou seja, isso por natureza é um sinal bullish, né? Uhum. Quanto mais stablecoins estão sendo mintadas, quer dizer um sinal que o mercado está começando a se posicionar para comprar. Então eu vejo tanto olhando para o macro, quando eu faço um zoom out do gráfico, né? Do comportamento dos preços, quanto também por essas coisas mais qualitativas, eu acho que não tem o porquê não estar positivo. Uhum. Então, acho que essa é um pouco da minha leitura. Perfeito. E eu queria te perguntar também, até porque é uma pergunta que se eu não fizer, os nossos espectadores me matam, que é sobre a questão da reserva de Bitcoin, né? Que é muito engraçado, porque era um assunto, como a gente estava conversando ano passado, ninguém falava sobre direito, e aí agora esse ano parece que só se fala nisso, né? E virou uma grande narrativa e uma grande coisa. Que até agora, em termos de concretude, a gente ainda não tem muita coisa muito concreta. Você acha que é um elemento que pode impactar o mercado ainda em 2025 ou a gente está falando de algo um pouco mais para frente, né, para o mercado? Porque lembrando que não é uma reserva que se cria do dia para a noite, né? Ninguém acorda e cria essa reserva. Tá mais fácil prever preço, hein, João, do que prever isso. Honestamente, assim, vamos ser sinceros, é possível que a gente veja já esse ano. Acho que o que a gente vê esse ano já está muito bom, que mais de uma dezena de países, né? Sim. Já querendo criar, né, já falando que tem o interesse, e aí vai passar pelo devido processo legal de muito provavelmente ter um projeto de lei, Uhum. né? E aí esse é um projeto de lei são processos mais longos, né? Precisa ser criado o projeto, apresentado, votado, muda de casa, volta para casa. Então, acho que é um processo que cada país, né, cada nação vai viver aí o seu tempo. Uhum. Mas só o fato de você ter aí várias nações, inclusive algumas das mais importantes do mundo, inclusive os Estados Unidos e o Brasil, Sim. já é muito positivo, né? Ou seja, a narrativa de Bitcoin enquanto reserva de valor também já conquistou os governos. Agora, esse é um processo longo, de ter um projeto que aprove e habilite os governos a comprarem, e até mesmo essa compra, né? Não é que em um dia ele vai pegar X% das reservas e transformar de dólares ou qualquer outra moeda em Bitcoin, né? É uma compra ao longo do tempo, né? Então, mas acho que é o direcional que é o importante, né? E não necessariamente quando isso vai acontecer e se isso vai impactar o preço. Vai impactar ao longo do tempo. Uhum. É mais um perfil de investidor com bastante poder de compra, né? São os governos, né? Eles podem imprimir moeda quando quiserem. Então, são governos entrando no hall também de possíveis investidores, compradores de Bitcoin. Perfeito. De criptoativos, mas no caso é Bitcoin, né? Reserva. Sim. E aí, chegando mais pro fim, eu tenho 2 perguntinhas. A primeira é um pouquinho sobre o cenário aqui Brasil, né? A gente sabe que a gente está num cenário do ponto de vista monetário um pouco mais de contenção, né? De desaceleração. Ao mesmo tempo que o mercado cripto ainda está com esse otimismo, né? Para 2025. Vocês esperam que 2025 seja um ano ainda de crescimento do número de investidores de cripto aqui no Brasil? Sim. Ou essas condições nacionais podem dar uma segurada nesse movimento? Olha, eu acho que o mercado de cripto, ele é global por natureza mesmo. Uhum. Então, não vou dizer que óbvio que pode ter sim uma parcela de pessoas que o cenário local
muitas vezes impacte o seu interesse. Uhum. Mas eu acho que mas eu acho que é um pouco, realmente as pessoas olham mais para o cenário global quando pensam em cripto. Óbvio, o dinheiro é um só, então Sim. você acaba tendo que fazer suas escolhas, né? Onde é que eu coloco o meu dinheiro? Primeiro, estou ganhando dinheiro? E se eu estou ganhando dinheiro, onde é que estou pagando as contas? E o que sobrar, né? Uhum. Então é muito importante isso, né, gente? Então, também, invistam aquilo que vocês têm. Pelo Né? amor E de aquilo Deus. que vocês podem, uma vez investido, que vocês não vão depender daqueles recursos num curto período de tempo. Uhum. É importante entender que é um ativo que tem suas qualidades, mas é um ativo cujo preço é volátil. Né? Então isso é muito importante. Agora, eu diria que o cripto de fato está mais conectado com a economia global como um todo, Uhum. do que necessariamente com o cenário específico do Brasil. Dito isso, o que a gente tem visto nos últimos... O Brasil está nesse cenário de aumento de juros já há algum tempo. Sim. E algum tempo não, já há mais de 2 anos, né? Desde 22 que começou a ter o movimento de aumento de juros. Uhum. E de lá para cá só aumentou, né? Também só dá para aumentar porque é estoque, mas também a velocidade a velocidade da penetração no mercado brasileiro só aumentou. Uhum. Né? Então, acho que é possível que a gente veja que, de fato, as coisas estão, pelo menos o interesse, pô, vou lá, vou experimentar, vou comprar um pouco, pelo menos, estão desconectadas. Agora, o quanto eu compro, aí talvez possam estar conectadas, obviamente. Perfeito. Você não vai comprar um ativo volátil se você, eventualmente, tiver sem dinheiro. Claro. Ou tiver numa situação financeira esperamos apertada. que não se faça isso, né? Não é o ideal fazer esse tipo de movimento. É isso que a gente espera. Né? Pois é. Às vezes a realidade... Mas eu acho que as coisas estão um pouco desconectadas. Perfeito. E aí a última pergunta que eu queria te fazer é o que a gente pode esperar da Binance em 2025? Quais são as prioridades, os focos, o que vai vir da Binance em 2025? Olha, a Binance em 2025, sem dúvida alguma, o regulatório é a pauta principal, né? Uhum. E eu diria que isso é uma verdade para todo o mercado. Então a gente está realmente um time significativamente grande, dedicado, né, para analisar as consultas, para contribuir com as consultas e conforme as coisas vão acontecendo para a gente se adequar e se ajustar, e daí tem muito a ver também com o que eu comentei, né, da corretora que a gente recentemente adquiriu, ou foi autorizado o controle dela. Porém, a gente não vai parar de inovar, a gente não vai parar de buscar trazer soluções inovadoras de produtos para o mercado. Então, já aí não vai ser um spoiler perfeito, porque eu não vou falar o que é, mas a gente está com uma entrega muito interessante para esse primeiro semestre. E tem aí uma outra que daí tá comigo ainda, bem engatinhando, estamos aí pensando mais para o segundo. Mas o importante é falar que a gente continuará buscando inovar, seja na experiência, seja na segurança, seja no suporte, ou seja em produtos que de fato agreguem valor para o nosso público, para os nossos investidores. Perfeito. Então a gente vai estar de olho nessas novidades. Podem ficar. Queria agradecer muito, muito, muito pela conversa. Foi muito legal e espero receber você mais vezes aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o convite, eu que agradeço aí o papo, super prazeroso e super, né? Já tô aqui animado, ficaria aqui. Passou super rápido. E queria agradecer a todos vocês que estarão aqui nos ouvindo e espero que estarão mandando comentários, querendo tirar dúvidas e pedindo mais, né? Porque é um prazer estar aqui nesse estúdio futurístico falando sobre o Future of Money, né? E acho que não tem Future of Money mais future do que criptoativos. Perfeito. Então eu espero poder aqui estar com você de novo em breve. Não, com certeza. Pode estar sempre aberta. Obrigado, João. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. E agradeço a todo mundo que assistiu a gente. A gente fica por aqui com mais um episódio, mas vocês sabem, toda semana a gente está aqui falando sobre o futuro do dinheiro, como o nosso convidado bem descreveu. E se vocês quiserem saber tudo, acompanhem a gente aqui nas redes sociais, YouTube, Spotify e também lá na Exame. Até a próxima!